Cumprimento a igreja com graça e paz do Senhor Jesus, amém? Queria fazer um pedido a você, se pudesse colocar de pé mais uma vez. E oração nunca é demais, irmãos, amém? Eu quero fazer mais uma oração com você nessa noite. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela preservação da nossa vida, nossa casa, nossa família, pelo privilégio de estarmos neste culto. E nós queremos te agradecer por este privilégio de oferecermos um culto ao Senhor. Portanto, nesta hora eu quero unir a minha fé com a fé dos meus irmãos nessa noite. E pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos encontra nessa noite. Nos ache, Senhor, nesta casa de oração. Nos encontre os nossos corações, meu Pai, que nós declaramos nesta hora que está sedento por ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja a água que encharque o nosso coração como terra seca. Pai, nos enche, nos faça transbordar. Fala conosco, porque nós declaramos que queremos ouvir a Tua voz nessa noite, através da Tua palavra. E no nome de Jesus, nós repreendemos o mal, nós repreendemos nesta hora todo espírito de engano, todo espírito de atrapalho, todo espírito de confusão, sai do nosso meio, todo espírito de distorção, de contenda, nós repreendemos o mal, comandamos no mundo espiritual agora, desfazendo a obra das trevas e ordenando que toda a treva se dissipe. Em nome de Jesus, esse ambiente foi liberado para o fluir da Tua palavra, assim nós oramos já agradecidos, amém, e graças a Deus. Ainda de pé, eu gostaria de ler com você a palavra do Senhor, que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Primeira carta aos Tessalonicenses. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado pela água. Diz assim a palavra do Senhor, para ganharmos tempo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, assim está escrito: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Versículo 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, aleluia. Em paralelo a este texto, eu gostaria de ler também um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Primeira carta de Paulo, capítulo 15, aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Você pode tomar o seu assento, fique à vontade, em nome de Jesus. Que Deus siga nos abençoando. Lidar com perdas nunca é fácil, porque ninguém gosta de perder.
Todas as vezes que nós perdemos, nós sentimos. Dói na gente quando a gente perde alguma coisa, e principalmente quando nós perdemos um ente querido. Como é difícil quando a gente perde alguém que ama. Mas fato é, irmãos, que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar lidar com as perdas. E nesta carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, no capítulo 4, o texto que lemos, os irmãos desta igreja acreditavam, criam que Jesus estava voltando naqueles dias. E esses irmãos haviam perdido alguns irmãos na fé, alguns irmãos que haviam falecido. E eles tinham uma preocupação. A preocupação era, ora, Jesus vai voltar a qualquer momento, mas como vai ficar os nossos irmãos em Cristo, aqueles que amamos, os nossos entes queridos, os nossos parentes, familiares, que estavam conosco caminhando na fé e morreram? Como é que vai ficar essa situação se Jesus voltar e eles não estão aqui? Eles morreram, eles se foram. Então, para responder essa pergunta, essa dúvida, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, especialmente este trecho, que é uma palavra de consolo, de conforto àqueles irmãos enlutados da igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo vai dizer para eles: olha, fiquem tranquilos, vocês não precisam se desesperar, vocês não precisam se entristecer como os demais que não têm esperança, porque a trombeta vai tocar. Vai chegar um dia em que a trombeta vai tocar e o Senhor vai vir buscar a sua igreja, e nós não vamos preceder aqueles que já se foram, aqueles que já dormiram, aqueles que já morreram, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra de consolo, de conforto para a igreja, dizendo: olha, fique tranquilo. Aqueles entes queridos, aqueles irmãos na fé, que já morreram, mas eles morreram em Cristo, nós vamos nos encontrar com eles um dia nos ares, nós estaremos com o Senhor todos juntos. Fiquem em paz, nós temos esperança, nós somos da fé. Já no texto paralelo de 1 Coríntios 15, versículo 52, que nós lemos também aqui, no momento, num abrir e fechar de olhos, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele escreve para esta carta aos Coríntios, porque ali naquela igreja havia uma outra situação, uma outra questão. Os irmãos da igreja de Corinto, compostos basicamente de judeus e de greco-romanos, vamos dizer assim, eles não acreditavam muito na ressurreição do corpo, porque grande parte dos judeus, especialmente os saduceus, que eram a classe sacerdotal, não acreditavam na ressurreição do corpo. E os gregos também, que criam que a matéria era má, também não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles não acreditavam que na ressurreição nós teríamos corpos novamente. Eles entendiam que morreu. Para o judeu, morreu, acabou. Para o saduceu era assim, morreu, acabou. E para o grego, a matéria era má. Então, uma vez que a pessoa morre, a alma fica livre. Era uma libertação no pensamento grego. O apóstolo Paulo, então, para responder essa questão, ele escreve essa carta aos Coríntios, especialmente no capítulo 15, para ensinar e para orientar e tirar essa confusão, dizendo para a igreja: não, nós vamos receber um novo corpo, sim, os mortos vão ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, o nosso corpo vai ser transformado num abrir e num piscar de olhos. O nosso corpo será transformado, aqueles que partiram, aqueles que morreram, e nós, os que estivermos vivos, vamos receber um novo corpo. É um corpo espiritual, é um corpo incorruptível, é um corpo livre de dor, livre de doença, é um corpo espiritual
tal qual Jesus ressurreto se apresenta aos discípulos. Sendo assim, tanto o fato em comum entre essas duas passagens que nós lemos, o fato em comum entre essas duas passagens, entre os dois textos que lemos nessa noite, é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O fato em comum entre os dois textos é a vinda do Senhor, e a trombeta vai tocar. A trombeta soará, diz o texto. Mas a palavra de Deus nos ensina e nos orienta que quanto a este dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho. Tão somente o Pai sabe o dia e a hora exata em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas a pergunta que eu quero propor nessa noite para desenvolvermos a mensagem é: nós não sabemos quando será esse dia, mas a pergunta é: como será o dia em que a trombeta tocar? Como será esse dia em que a trombeta vai tocar? E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite é que será um dia em que os incrédulos serão surpreendidos. Esse dia será uma surpresa para muita gente, não para nós. O dia em que a trombeta tocar será um dia em que os incrédulos serão surpreendidos. Quem são os incrédulos? São aqueles que não esperaram a Cristo, são aqueles que não têm esperança. Quem são os incrédulos? São aqueles que ignoraram a verdade, são aqueles que não deram importância para a palavra de Deus que há tanto tempo vem batido aos corações dia e noite através dos seus profetas. Por que é que eles serão surpreendidos? Serão surpreendidos por não crerem, por não acreditarem. Será uma surpresa para eles porque não acreditaram que o Senhor iria voltar, e a palavra diz que Ele vai voltar, e a sua vinda é iminente, é a qualquer hora, é a qualquer momento, num abrir e num fechar de olhos. O Senhor vai voltar. Mas existem aqueles que serão surpreendidos naquele dia porque eles ignoraram a palavra de Deus. Eles ignoraram os profetas que Deus enviou. Eles debocharam da verdade. Eles consideraram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como um livro comum, velho, antiquado e ultrapassado. Essas pessoas serão surpreendidas nesse dia. Elas ignoraram tantas oportunidades. E nesse dia será uma grande surpresa para eles. Será uma grande surpresa porque no texto em que lemos eles não estão incluídos. Será uma surpresa para eles porque no texto em que lemos essa ressurreição não está incluindo eles. Os incrédulos não estão inclusos nessa ressurreição. Eles serão surpreendidos porque amaram mais as trevas do que a luz. As suas obras eram más, seus negócios são ilícitos. Essas pessoas têm os seus relacionamentos imorais, eles não têm contato com a luz. E eles não querem vir para a luz. Porque vir para a luz traz exposição. As pessoas que vivem no engano, que vivem no erro, que amam os prazeres do mundo, os prazeres da carne, que amam os seus negócios ilícitos, que amam os seus relacionamentos imorais, eles não querem vir para a luz, porque se vierem para a luz serão descobertos, serão vistos. A luz revela, a luz denuncia. Ter contato com a luz implica em mudança. Muita gente não quer vir para a luz, porque implica em mudar,
Se vier para a luz revela quem você é e o estado em que você se encontra. Então muita gente prefere ficar no escuro. É melhor andar no escuro para eles. Eles amam mais as trevas e ficarão e serão surpreendidos nesse dia. Será uma surpresa para eles. Vir para a luz requer renúncia, requer abandono do pecado. Muita gente não quer vir para a luz. Os incrédulos serão nesse dia surpreendidos. Será uma surpresa para eles, porque eles não esperam por isso. Mas nós esperamos e aguardamos a vinda do Senhor, aleluia. Amém, meu irmão? Nós acreditamos que esse dia vai chegar. A qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor vai vir nos buscar. Eu creio nessa palavra, mas será um dia em que os incrédulos serão surpreendidos, e eles serão surpreendidos porque eles não acreditam. Eles serão surpreendidos porque eles amam mais as trevas do que a luz. E eles serão surpreendidos também porque resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça, do juízo. Mas essas pessoas, elas são altivas, elas são duras de coração, elas são soberbas, arrogantes, prepotentes. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus não gosta de gente soberba. Resistir ao Espírito Santo é um problema sério, irmãos, porque torna-se um pecado tal qual imperdoável. Resistir ao Espírito Santo. Esses homens, essas pessoas serão surpreendidas nesse dia, porque resistiram ao Espírito Santo e à sua obra através da igreja. Quantas pessoas, quantos servos do Senhor foram de casa em casa, quantas pessoas entregaram de repente um folhetinho, quantos homens e mulheres de Deus ligaram, falaram do amor de Deus, da sua palavra, investiram tempo, oração, e eles resistiram. Eles serão surpreendidos nesse dia. Para eles será uma surpresa. Eles são rebeldes, eles são desobedientes, eles não querem a Deus, eles rejeitam a palavra de Deus, eles rejeitam os profetas de Deus, eles debocham da verdade. Eles serão surpreendidos nesse dia. Como será o dia em que a trombeta tocar? Em segundo lugar, eu aprendo que será um dia em que os mortos ressuscitarão. Como será um dia em que a trombeta tocar? Será um dia em que os mortos ressuscitarão. Mas quem são estes mortos? Esses mortos são aqueles que morreram em Cristo. Paulo está escrevendo para a igreja. E ele está dando uma orientação para a igreja. Vocês não são como os demais. Não sejam ignorantes. Nós não precisamos nos entristecer como os demais. Então Paulo fala acerca dos mortos, aqueles que morreram em Cristo. Eu aprendo algo importante aqui, irmãos, porque antes desses que já dormiram, esses que já morreram, os nossos irmãos em Cristo que já se foram, antes deles morrerem fisicamente, antes da morte física, eles são pessoas que morreram para si. É desses que Paulo está falando. Aqueles que morreram para si, eles abriram mão da própria vontade para fazer a vontade do Pai. Paulo está falando dessa gente. Esses mortos vão ressuscitar. Eles abriram mão de fazer a própria vontade para viver a vontade de Deus. Eles abriram mão, eles negaram a si mesmo. As suas obras jamais serão esquecidas. Ah, meu irmão, tudo aquilo que você faz para o Senhor não é em vão. Tudo aquilo que os nossos antepassados, os nossos irmãos em Cristo que já partiram, tudo aquilo, todo o legado que eles deixaram, não é em vão. Vai chegar um dia, Cristo os levará para o tribunal, para recompensar a cada um segundo a sua obra.
Tudo que nós fazemos para o Senhor, há uma recompensa para nós, não é esquecido diante de Deus. Deus não se esquece daquilo que você faz para Ele. Deus não se esquece, meu irmão, do seu esforço. Ninguém precisa ver, Ele vê. Eu não preciso do aval dos homens, o Senhor conhece o meu e o seu coração, Ele enxerga aquilo que ninguém enxerga, Ele vê o que ninguém vê, Ele te encontra nos lugares mais remotos da terra, Ele sabe onde há alguém, um servo fiel, alguém que está cumprindo a sua vontade, e pode ter certeza, o tribunal de Cristo nos aguarda, não para condenação, mas o tribunal de Cristo nos aguarda para recompensa, para galardão. Há uma recompensa da parte de Deus para aqueles que fazem a sua obra. Paulo está falando desses mortos, esses que morreram para si, e antes da morte física, eles não morrem somente para si, mas eles morrem também para o pecado. Eles são pessoas que não deixaram ser dominados pelo pecado. O pecado não era senhor da vida deles. O pecado não dominava eles. O pecado não controlava eles. O pecado jaz à porta, mas eles não deixavam se dominar pelo pecado. Todos nós podemos ser tentados, mas nós podemos dominar os nossos impulsos, controlar os nossos desejos, controlar os nossos pensamentos, as nossas vontades. Esses que morreram, e que Paulo fala, olha, os que morreram em Cristo, são esses mortos aqui. Antes de morrer fisicamente, eles morreram para o pecado. Eles foram libertos do pecado. Ah, meu irmão, o Senhor era o Senhor deles. O Senhor deles era Cristo. Quem são esses mortos? São aqueles que morreram para si, são aqueles que morreram para o pecado, são aqueles que morreram para o mundo. Antes da morte física, eles morreram para o mundo. Não negaram a sua fé, não se conformaram com este mundo, mas eles são pessoas que foram transformados pela renovação da sua mente, na sua época, no seu tempo. São pessoas que não foram dominadas pelo pecado, suas mentes não foram contaminadas, mas sim renovadas pela palavra de Deus. Será um dia em que os mortos ressuscitarão. E Paulo está falando desses mortos. Os mortos que morreram para si. Os mortos que morreram para o pecado. Os mortos que morreram para o mundo. Eles eram crentes. Eles eram servos do Senhor. Eles foram fiéis até o fim. O Senhor não vai se esquecer deles. Paulo está dando uma palavra para a igreja, está dizendo, olha, Jesus vai vir buscar a sua igreja, e aqueles que partiram, Deus não se esquece deles, eles vão ressuscitar primeiro, Deus não se esqueceu daquilo que eles fizeram, o Senhor vai nos arrebatar e nós nos encontraremos nos ares. Há uma recompensa para aqueles que servem a Cristo, não é em vão o nosso trabalho, não é em vão o nosso esforço, será um dia em que os mortos ressuscitarão. Está escrito na palavra do Senhor. Como será o dia em que a trombeta tocar? A primeira lição é que será um dia em que os incrédulos serão surpreendidos. A segunda lição é que será um dia em que os mortos ressuscitarão. E a terceira lição, que está implícita no texto, é que será um dia em que os vivos serão transformados. Está escrito. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Mas a pergunta é, quem são os vivos? Quem são os vivos que vão ser transformados? Será que todos os vivos serão transformados? Não, meu irmão. Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo para a igreja, dizendo, olha, nós, os vivos, seremos transformados. Quem são os vivos? Os vivos são os que vivem pela fé. Não é qualquer vivo. Tem muita gente vivo que está morto.
Mas os vivos a qual Paulo se refere, que terão os seus corpos transformados, que serão arrebatados, são os vivos que vivem pela fé. A crença é baseada na palavra de Deus. Eu não decido pelo que sinto, eu decido pelo que creio. Eu ando por fé, eu não ando por vista. Paulo está falando sobre esses vivos, essas pessoas que vivem uma vida de fé. O justo vive pela fé. Eles acreditam diferente, eles enxergam diferente, eles se comportam diferente. Eles têm uma conduta diferente, eles estão vivos e vivem pela fé, não pelas circunstâncias, mas é pela fé. Paulo está dizendo que esses vivos serão transformados, aleluia, eles vão receber um novo corpo, uma nova estrutura. Os vivos serão transformados. Quem são os vivos? São aqueles que vivem pela fé, e não só pela fé, mas aqueles que vivem na esperança. Eles ainda aguardam a volta do Senhor, eles não se esqueceram que Jesus vai voltar, eles continuam firmados em uma palavra, acreditando em uma promessa: o meu Senhor voltará para me buscar. Eles esperam esse dia, eles não se esqueceram, eles não estão confusos, eles estão aguardando. Jesus vai voltar a qualquer momento. Há um reino preparado para nós, e nós um dia estaremos juntos lá. O Senhor vai arrebatar a sua igreja, e nós vamos nos encontrar nos ares com o Senhor, aleluia. Nós receberemos a nossa recompensa e reinaremos com Ele, sabe? Os vivos são esses que vivem na esperança. Jesus vai voltar para buscar a igreja, e mesmo diante das adversidades, das perdas, das dificuldades, das coisas difíceis da vida, eles continuam crendo, eles continuam avançando, eles continuam vivendo, eles não retrocedem, eles não param, eles não desistem, mas eles avançam para o alvo. Esses são os vivos. Eles têm a vida de Deus em si, e essa vida de Deus neles flui. Eles estão vivos, aleluia. Nós vivemos na esperança de que o amanhã será melhor que hoje. Os vivos são esses. Eles acreditam que dias melhores estão por vir. Você está vivo, meu irmão? Você está vivo? Se você está vivo, acredite que dias melhores estão por vir. Nós vivemos nessa fé. Talvez a nossa circunstância, talvez a nossa vista não seja tão bela quanto gostaríamos que fosse, mas nós caminhamos por fé. Pode não estar bom hoje, mas amanhã será melhor que hoje. Pode estar difícil hoje, mas amanhã é outro dia, é outra história, é outra luta. Nós vivemos pela fé. Quem são os vivos? Os vivos são os que vivem pela fé, os vivos são os que vivem na esperança de que amanhã será melhor. Amanhã vai ser melhor. Aleluia. Hoje está bem quente, né, irmão? Hoje está bem quente. Mas vou falar um negócio para você. Tem lugar mais quente ainda. E a Bíblia fala sobre esse lugar onde o fogo é inextinguível. O fogo não se apaga. Eu nem quero saber, né, varão? Será um dia em que os vivos serão transformados, aleluia. Mas quem são os vivos? Eu entendo também, irmãos, que os vivos são os vivos que vivem com responsabilidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, havia uma questão interessante naquela igreja. Porque alguns irmãos da igreja, eles acreditavam tanto que Jesus voltaria no dia deles, a qualquer momento, naquela época, que alguns deles decidiram até não fazer mais nada da vida. Eles decidiram, já que Jesus vai voltar a qualquer hora, eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada, vou ficar de boa aqui. Estava acontecendo isso naquela igreja. E era tão séria essa questão que o apóstolo Paulo dá uma chacoalhada na igreja, dizendo assim: olha pessoal, se vocês não querem trabalhar, então também não come. Que não é para ficar irmão, ficar comendo nas custas de outro irmão, não. Você foi chamado para contribuir, irmão. Você foi chamado para somar, não para tirar, não para dividir. E o apóstolo Paulo dá uma dura nos irmãos ali da igreja de Tessalônica, dizendo isso. Então,
Quem serão os vivos que serão transformados? São os vivos que vivem com responsabilidade. Eles têm consciência de que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós um dia estaremos diante do Senhor em um tribunal e teremos que dar conta de tudo aquilo que falamos, de tudo aquilo que fizemos, de toda a obra que realizamos através do nosso corpo enquanto estivemos aqui em vida. Sabe, eles têm ciência dos seus deveres e obrigações. O apóstolo Paulo estava deixando muito claro, olha, nós os vivos seremos transformados, mas os vivos que serão transformados são os vivos que vivem uma vida com responsabilidade. E ele sabe dos seus deveres e obrigações, como pais, como esposo, como mãe, como esposa, como filhos, como servos, como patrões. Qual é a sua responsabilidade? Como você vive? Qual é a sua conduta? Porque você é cristão. Nós temos uma ética. E a ética cristã, ela é pautada na palavra de Deus. A ética cristã é dirigida pelo que a palavra de Deus nos orienta. Então o cristão precisa aguardar a vinda do Senhor e viver uma vida com responsabilidade. Porque vai chegar um dia em que a trombeta vai tocar. Esse dia vai chegar. E eu partir para a conclusão dessa mensagem. Eu quero dizer para você, eu quero aqui repetir o que Jesus mesmo disse, em Mateus 24:36. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas esse dia não pode ser uma surpresa para nós. Esse dia da volta do Senhor não pode ser uma surpresa para nós. Importa para mim e para você estarmos inseridos no segundo ou terceiro grupo, mas não no primeiro grupo de pessoas. Porque existe um grupo de pessoas que vai ser surpreendido nesse dia. Eles não esperam a vinda do Senhor. Assim como foi nos dias de Noé. Noé estava ali preparando a arca, fazendo a arca, pregando a palavra de Deus, e as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que de repente o dilúvio veio. Assim será a vinda do Senhor. Nós temos que continuar vivendo a nossa vida. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos nos tornar pessoas melhores, como pais, como filhos, como mulheres de Deus, como mães, como esposas. Nós precisamos ser empresários bem-sucedidos, nós precisamos crescer, irmãos. Mas nós não podemos nos esquecer jamais de que Jesus está voltando a qualquer momento. A sua vinda é iminente. A sua vinda é num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. É fato que a trombeta vai tocar. E Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Sabe essa expressão de que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva? Imagine aí uma noiva que não espera o seu noivo. Como seria? Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. A sua noiva precisa estar aguardando, preparada, adornada. Feche os seus olhos por alguns instantes.
importa não estarmos inseridos no primeiro grupo. Deus não salva incrédulo. Jesus não vai vir buscar incrédulo. O incrédulo não será arrebatado. Importa não fazermos parte desse grupo. Quem são os incrédulos? São aqueles que ignoraram a palavra de Deus. São aqueles que não deram crédito à palavra de Deus. São aqueles que não ouviram e não responderam ao chamado de Deus. Todas as vezes que nós anunciamos a palavra do Senhor nesse altar, pesa sobre nós uma responsabilidade como essa nessa noite. Eu preciso perguntar para você, se há alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você nunca fez isso, entrou por aqui, foi convidado e se deparou com essa mensagem. E se você não quer estar nesse grupo, você precisa fazer um compromisso com o Senhor nessa noite. Esse compromisso é pessoal. O chamado de Deus é pessoal. Deus te chama. Eu tenho certeza que quando você ouve essa palavra, há algo no seu coração aí, nesse momento. Então eu volto e reforço a pergunta e encorajo você nessa noite. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos onde você estiver. Se houver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, quando Jesus vier à sua igreja, vier buscar a sua igreja, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, você e eu, nós estaremos juntos e nos encontraremos nos ares com Ele. Mas é preciso um compromisso hoje, nessa noite. A decisão é sua. Não faça como aqueles que não deram crédito. Não faça como aqueles que ignoraram essa mensagem. Não faça como aqueles que não ouviram, não responderam ao chamado e preferiram amar mais as trevas do que a luz. Amaram mais os seus negócios, mais os seus prazeres, do que fazer um compromisso com o Senhor, do que ouvir a voz do Senhor. Não faça como eles serão surpreendidos. Há alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se você não conseguiu levantar as suas mãos, eu encorajo você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Todos nós um dia tomamos uma decisão assim. Para mim foi um divisor de águas. Mudou a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus negócios. Tudo muda. Se Deus muda você, muda tudo à sua volta. Há alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor nessa noite? Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Há muito tempo você não sente a presença de Deus. Você não consegue chorar, não consegue sentir a presença do Senhor. Glória a Deus. Há jovens aqui na frente. Há mais alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor nessa noite? Eu quero encorajar você, assim como essas jovens, a sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Enquanto eu oro por elas, você tem liberdade para fazer uma aliança hoje. Essa palavra é uma palavra de orientação. É uma palavra que vem para nos lembrar de que o Senhor está voltando. Essa palavra é uma palavra que ela vem para nos incomodar de tal maneira que nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor, e que nós não estejamos neste grupo dos ignorantes, dos incrédulos, daqueles que rejeitaram a palavra e resistiram ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo continua fazendo a sua obra através da igreja, através dos ministros. Ele continua insistindo com você, através de alguém que ministra uma palavra como essa ao seu coração, através de uma mensagem, de um panfleto, de um telefonema, alguém que te fez um convite nessa noite. Foi alguém que, usado pelo Espírito de Deus. Não resista ao Espírito Santo. Eu reforço, se houver alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele nessa noite, saia do seu lugar em nome de Jesus e venha aqui à frente, eu oro por você. Como é seu nome, irmão? Desculpa. Lara Marcele. Você está acompanhando? Lara e Marcele, duas jovens, estão entregando a vida para Jesus ou reconciliando? Reconciliando? Que bênção.
Maravilha. Estenda as suas mãos para cá e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar porque 2 jovens retornam para casa neste dia. Pai, nós como igreja do Senhor, nós desfazemos toda a obra das trevas, todo o laço do passarinheiro, toda a seta que voa ao meio-dia, tudo aquilo, Senhor, que tentou parar, que tentou impedir o teu agir na vida dessas jovens. Nós repreendemos e desfazemos agora pelo poder que é no nome de Jesus. Nós nesse instante abençoamos a vida delas. Nós profetizamos, meu Pai, uma caminhada próspera, de crescimento, de saúde. Pai, elas serão na tua presença moças, mulheres que estarão diante do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com disposição, e terão, Senhor, um caminho de sucesso, crendo na tua palavra, crendo na tua provisão. Nessa hora nós, como igreja, abençoamos a vida delas e te pedimos, Senhor, confirma, Senhor, o nome delas no livro da vida. E nós já te agradecemos, porque professamos nessa noite que junto nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, sejam abençoados. E agora eu gostaria que vocês olhassem para trás. Essa é a família de vocês agora. Se era pequena, abençoa. Agora com você, igreja, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Pai, essa palavra veio para nos alertar. Oh Deus, nós sabemos, Senhor, que às vezes nós vivemos a vida de maneira irresponsável. Nós sabemos que às vezes nós ignoramos algumas verdades da tua palavra. Nós sabemos que às vezes falhamos, pecamos, caímos, tropeçamos. Ah, Deus, mas a tua palavra diz, meu Deus, que se nós estivermos na luz como o Senhor na luz está, o sangue do teu Filho amado nos purifica de todo pecado. Ah, Senhor, nós sabemos, meu Pai, que a tua palavra é a verdade, é a vida, é a água que nos limpa. Nós sabemos, meu Pai, que o teu Espírito Santo em nós nos santifica. Nós sabemos e acreditamos que o Senhor nos perdoa, Senhor, de todo pecado. Então, em nome de Jesus, eu estou orando nessa hora junto com os meus irmãos nessa noite, pedindo ao Senhor, tem misericórdia. Nós recebemos, Senhor, essa palavra e declaramos que não nos esquecemos de que o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Nós declaramos que nós não esquecemos, meu Pai, que o Senhor está voltando, e nós declaramos que nós estamos aqui, meu Pai, aguardando a tua vinda. Como igreja do Senhor, meu Pai, nós dizemos Maranata, nós te esperamos, meu Pai, nós te esperamos, Jesus. Nós aguardamos o teu reino, nós aguardamos a tua glória, o manifestar da tua presença. Nós declaramos, meu Pai, nesse ambiente profético, de que nós somos teus, a igreja é do Senhor e nós fazemos parte dela. Portanto, dizemos, Senhor, nós estamos aqui, olha para nós, nos abençoe por amor ao teu nome. Nós unimos a nossa fé e nos declaramos abençoados nessa noite, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, continue nesse espírito de adoração. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.